há um acréscimo de responsabilidade, mas que decorre desde o início do mandato. A extraordinária expectativa que eu tenho encontrado direcionado à UNITA e ao seu presidente. Por um lado, preocupa, porque ela é extremamente forte, é muito forte, é grande. Onde passamos, encontramos uma reação de festa natural e, em vez de qualquer circunstância de vaidade ou de orgulho, isto a nós faz um acréscimo incondicional de responsabilidade. Sabia que há muito sofrimento, há muitos problemas, mas não estava à espera desta tão elevada percentagem de cidadãos a procurar-nos, a aplaudir-nos e a olhar para nós efetivamente como uma solução pretendida para os seus problemas. Preocupa um pouco, porque o país que temos não está tão formatado assim para a participação plural dos cidadãos. Temos muito trabalho para fazer a este nível. Esta talvez é a mais relevante. Muito bem, olha, eu vou já passar aos ouvintes, este é um programa para os ouvintes, não sei se já temos alguém em linha, ou então nós temos aqui muitas perguntas. Temos alguém em linha. Temos alguém em linha, é o Sr. Paulo Domingos. Sr. Domingos, está-me a ouvir? Estou a ouvir, querido jornalista, muito boa tarde ao querido jornalista, muito boa tarde ao ilustre presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Muito bem, Sr. Domingos, diga-nos onde é que você está? Eu estou aqui no Ambo. Muito bem. Muito bem. Então faça favor. O engenheiro Adalberto Costa Júnior está à espera da sua pergunta. Senhor Presidente, a primeira questão vai para o Sr. Presidente. Eu penso que não é questionar o Presidente, mas sim eu só quero dar um contributo. Para dizer assim, Sr. Presidente, o que o Sr. Presidente acha um regime corrupto, ditador, depois julgar também corruptos? Essa é só a falar questão de desvio de fundo ou então branqueamento de capitais. Segunda questão, o que a oposição, nós a oposição, iremos de fazer, porque chegou o momento de nos prepararmos. Será que o MPLA está mesmo preparado para depois ter que aceita se realizar eleições credíveis e justas e transparentes na questão das autarquias ou então não? Se não, será que o senhor presidente não é o momento do povo se preparar se o MPLA não aceitar realizar eleições e nós sairmos para a rua? Essa é a segunda questão. E a terceira questão, qual é a apreciação que o presidente faz, a oposição faz sobre essa doença do coronavírus, que está a dizimar vidas lá fora do país, quando o nosso país não está seguro? Suspeita-se também de pessoas que estão a entrar arbitrariamente no momento que no nosso país os cabritos viajam junto às pessoas, no momento que no nosso país galinhas também viajam com as pessoas, no momento que não temos médicos que capazes de fazer teste para a pessoa afetada ou não afetada. Para mim é tudo. Quero desejar uma boa tarde e também para todos os ouvintes que estão me ouvindo nesse momento. Obrigado. Muito obrigado. Era o Sr. Paulo Domingos no Ambo. Sr. Presidente, portanto, vá lá aqui duas perguntas interessantes. Uma sobre se você acha que haverá eleições justas e se haverá eleições autárquicas, e a outra sobre esta questão do coronavírus, se Angola está preparada ou não. Ora, muito bem, na verdade foram três perguntas, mas a primeira não ficou muito clara. Pois, a primeira não ficou clara, sim. Do regime corrupto, eu de facto não interpretei, não consegui entendê-la bem. A segunda realmente questionava sobre as eleições. Eu tenho a opinião, e a UNITA certamente, de que é mais do que tempo de Angola abraçar processos eleitorais transparentes, credíveis, democráticos. Mas, infelizmente, os indicadores que nos vêm não são bons. É só acompanhar este processo da eleição do novo presidente da CNE, um processo eivado de irregularidades,
uma personagem que está a ser levada à presidência da Comissão Nacional Eleitoral, mas é erguida em processos de corrupção, alterações de normas, anúncios de resultados substituídos. Quer dizer, nós temos todo um conjunto de circunstâncias que nos indicam que, infelizmente, o Conselho Superior da Magistratura e os atores políticos estratégicos do regime continuam a querer condicionar a Comissão Nacional Eleitoral para uso em interesse próprio. Vamos a tempo ainda de proceder à anulação deste concurso. Esta é aquela solicitação que a UNITA faz com coragem aos responsáveis que têm estado efetivamente por trás destes atos. Há ações que entraram nos tribunais de um dos concorrentes, também a UNITA fez uma ação cautelar que foi recusada há 2 dias, devo dizer aqui, e portanto nós temos efetivamente este processo todo ligado às eleições ainda eivado de polémicas absolutamente desnecessárias. O Sr. Presidente da República tem todas as condições de deitar mão a estes atos e, enquanto Presidente da República, ele pode, sem interferir na ação do Poder Judicial, apelar efetivamente a que se respeite a lei e fazer cumprir a Constituição e a lei. Não tem sido isso que tem sido realizado, infelizmente. Pergunta sobre manifestações. Nós estamos a utilizar todos os termos legais. Não excluímos, em termos finais, esta possibilidade constitucional, mas estamos ainda dentro daquelas possibilidades. Tendo sido recusada a questão da ação cautelar, nós levamos ao Tribunal uma ação efetiva que não foi ainda respondida e, de facto, temos a intenção ainda de dirigir também ao Tribunal Constitucional um outro ato em função das inúmeras irregularidades que existem, esperando que a Assembleia Nacional, também ela, a partir dos seus órgãos, entenda que não deve participar num ato ilegal a partir da sua própria utilização. Então, as manifestações poderão efetivamente ser um recurso no final. A questão do coronavírus preocupa muito. Como sabe, Angola tem relações muito intensas com a China. Não interrompeu em definitivo as ligações com movimentos de chineses. Nós temos uma saúde muito precária, uma instituição de saúde com muitas debilidades. É óbvio que traz um acréscimo de preocupação, até porque a Organização Mundial de Saúde indicou Angola como um dos países africanos com alto índice de risco sobre esta matéria. No início não houve controles. Nos últimos dias eu próprio apercebi-me que há um controle de temperatura apenas do cidadão e, portanto, esta é uma questão que muito nos preocupa, até porque as imagens que nos vêm e que partilham-se no Facebook muito preocupam. Podem ser especulativas, mas nós pensamos que todo o cuidado é pouco, toda a prevenção deve ser necessária e espero que, efetivamente, a nível mundial não haja consequências muito maiores do que estas que nós estamos a viver. Senhor Engenheiro, só para dar-lhe aqui, para você esclarecer mais uma coisa, você avistou-se recentemente com o Presidente João Lourenço. Esta questão da Comissão Nacional Eleitoral e da Comissão Nacional Eleitoral e das autárquicas foi abordada e, se sim, qual foi a resposta do Presidente? Bom, como é óbvio, nós partilhamos todas as matérias que consideramos estratégicas do país e a questão das autarquias foi incluída na questão da reforma das instituições. Nós somos do entendimento que a situação que Angola vive hoje não decorre em si mesma trarão uma alteração extraordinária nos equilíbrios, na representatividade, na forma de exercício do poder. E aquilo que nós recebemos é que o Presidente da República praticamente desviou a responsabilidade para a Assembleia Nacional. Aqui a nossa chamada de atenção aos deputados e à Assembleia não ficar com o ónus de um adiamento de eleições eventual que está mais ou menos no desenho público. Portanto, o Presidente naturalmente dizia: eu posso convocar as eleições na altura
altura em que a Assembleia tiver concluída a aprovação do pacote. Muito bem. E, portanto, nós entendemos que não há motivo nenhum deste pacote não ser aprovado até março. Porquê? Porque este mês estão agendadas 3 leis e faltarão apenas mais 2 para março. E é perfeitamente normal que a Assembleia possa aprovar estas 2 leis em março e não permitir a instituição Presidência desculpar-se na Assembleia de um eventual adiamento das eleições. Muito bem. Senhor Engenheiro, eu vou passar aqui o microfone à minha colega, a Mayra de La Salette, e ela tem perguntas já dos ouvintes que nos contactam pelas redes sociais. Muito obrigada, João. Muito boa tarde, engenheira Adalberto Costa Júnior. Devo já dizer que temos dezenas de perguntas que nos chegaram antes do programa começar e continuam a surgir aqui nas redes sociais, pelo que peço desculpa aos internautas que eu acabar por defraudar. Mas vamos começar aqui por Lucao Johnson, que pede que a UNITA não dê independência à Cabinda, por ser a fonte de rendimento do país. Também um outro tema que vem sempre ao de cima no nosso Angola Fala Só, alguém da Lunda, Filipe Zango, diz que estamos a viver uma contradição de estragar o que era normal, piorar o que já estava mal, e que aqui nas Lundas não há saída, diz ela. A saída era o garimpo, mas agora a mata está lotada com as FA, PF e PIR. Será que estamos a viver em paz? Pergunta Filipe Zango. Se me permitir, Manuel Valente pergunta qual será o modelo de atenção à saúde e modelo de financiamento que a UNITA tenciona aplicar neste paradigma de crise económica acentuada. Eu gostaria que me pudesse repetir apenas a pergunta do modelo de saúde, porque foi uma passagem rápida e eu agradecia. Claro que sim. Qual será o modelo que a UNITA poderá aplicar para a saúde? Que tipo de atenção é que a UNITA pretende dar à situação da saúde em Angola e que modelo de financiamento tenciona aplicar, tendo em conta a crise económica acentuada que se vive no país? Muito bem. A primeira questão sobre Cabinda, cujo nome não pude apanhá-lo no todo, não sei onde é que o ouvinte pode ter ouvido esta questão. Nós defendemos para Cabinda uma autonomia efetivamente ampla e respeitada, e o respeito também pelos cidadãos, pelo exercício livre dos seus direitos, e pensamos nós que não tem sido efetivamente isto que tem acontecido. A independência efetivamente não tem sido um elemento da agenda, então creio que terá sido aqui bem definido que está fora de questão essa matéria. Dizer também que nós partilhamos desta preocupação das Lundas que o ouvinte Filipe Zango aqui trouxe. Eu tive a oportunidade de passar recentemente pelas Lundas e, de facto, há quase que uma separação territorial, diria, da capital, das outras províncias, para as Lundas. A via está um verdadeiro desastre, um caos total, não há estrada, aquilo é buracos sobre buracos, com ravinas em interrupção praticamente da via. A Macom, que é uma das empresas que faz a ligação entre as províncias aqui, interrompeu as suas viagens para as Lundas, e a assistência logística destas províncias torna-se verdadeiramente cara, porque os poucos camionistas que arriscam a fazer esta ligação demoram dias e dias com danos nas suas viaturas, o que encarece de sobremaneira os produtos que chegam a estas duas províncias. Ora, é verdadeiramente inaceitável. Acompanhamos também as operações que a polícia levou a efeito durante os anos anteriores e sabemos o quanto de
reação negativa as comunidades tiveram, as autoridades tradicionais estão numa espécie de relações cortadas com as instituições. Tudo indicia uma enorme dificuldade de diálogo entre as autoridades centrais e as autoridades locais e as tradicionais e as comunidades, e de facto o diamante tem sido um dos elementos muito mal utilizado neste processo todo. Nós sabemos que à porta das grandes empresas existem miséria extrema, como nós constatamos também. Significa a partilha de benefícios com as comunidades locais ou não se faz com fiscalização e ela não surte os efeitos que deviam ter. Então nós temos efetivamente uma região que produz riquezas e sobremaneira, riquezas muito acentuadas, mas que não vê o desenvolvimento, não vê o benefício destas riquezas e que de facto obriga o governo a olhar para as lundas com uma outra postura, com uma outra responsabilidade e que deve efetivamente posicionar-se num diálogo muito mais abrangente e dotar as instituições de fiscalização de capacidade complementar de acompanhar os programas que não existem de facto. Sim. Uma delas é a própria Assembleia. Está limitada a fiscalização no âmbito da aprovação por quem é titular do Executivo para poder permitir esta fiscalização. Ora, é natural que um natural das lundas questione-se de facto isto é paz ou se isto é guerra. Nós juntamos efetivamente esta voz, mas temos tomado muitas iniciativas. Eu devo dizer que o grupo parlamentar da UNITA, por indicação da sua direção, tem desenvolvido inúmeras ações de fiscalização, mesmo contrariada aos problemas locais. Tem-os trazido às instituições, tem alertado sobremaneira, tem sido voz permanente destas questões e, portanto, espero que o governo não retarde muito a dar respostas. Há problemas tão candentes e tão importantes no sentido de termos um país que tenha igualdade de tratamento a nível geral. Obrigada. Quanto à questão do modelo de saúde... Sim. Sim, eu estou... Sim, continue. Nós temos um problema terrível, crónico. Nós temos praticamente emergência permanente na saúde no nosso país. O que é que se passa? Nós não entendemos. Sinceramente, não conseguimos perceber que o governo diga que todos os anos houve um acréscimo dos orçamentos, mas os hospitais tenham problemas de medicamentos, tenham problemas de atendimento. Acho que também aqui, diria, um lado humano que também não é efetivamente acompanhado naquilo que seria expectável. Continuamos a ver famílias a dormir no exterior dos hospitais porque têm que levar comida para os seus parentes, porque a qualidade que ali é produzida não é muito boa e de facto não devíamos estar hoje a continuar a viver esta problemática. E a saúde deve ser um acesso sem custos, deve ser gratuita para todos e de elevada qualidade. Ora, qual é o grande problema? O grande problema é este que nós vimos recentemente. O Presidente da República assinou um decreto para se construir um hospital para as elites e, de facto, enquanto houver diferenciação no tratamento, não há qualidade igual para toda a gente. E, portanto, nós, a este nível, não nos juntamos, não temos esta visão. O nosso modelo de proposta é conhecido. A UNITA publicou um programa muito extenso do GIP, do Governo Inclusivo e Participativo, durante a campanha, continua muito válido, tem dezenas de propostas que estamos a perder o nosso convidado. Bem, de qualquer maneira, Mayra, nós estamos a chegar ao fim do programa, mas eu tenho aqui ainda o ouvinte Abreu Lutumbo, que está em Cabinda. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir? Posso ouvir, sim, João Satarita. Boa tarde, João Satarita, na Voz da América. Sim, olha, Senhor Lutumbo, nós temos pouco tempo. Se você puder fazer a sua pergunta, quando nós restabelecermos a ligação com o Presidente da UNITA, nós passamos a pergunta. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, sobre o MIC, o revolucionário para a independência de Cabinda, não é? Sim. E eu queria saber quando que irão resolver o problema de Cabinda. O problema de Cabinda há muito tempo. Até hoje em dia nunca acaba. E eu queria saber o que ele acha sobre esse problema de Cabinda. Muito bem. Isso que eu queria saber, João Satarita.
Muito bem. Olha, obrigado pelo seu telefonema. Eu não sei se o Presidente da UNITA já está em linha outra vez. Está em linha? Eu nunca deixei de estar em linha. Eu continuo a acompanhar-vos. Eu creio que há muitas dificuldades de comunicação. Não, às vezes... Eu estou a ver a imagem e estou a receber o som. Muito e bem, percebo que de vez em quando deixam de ter o meu som, porque eu vejo-vos na imagem. Exato. E, portanto, Mas ouviu, felizmente, continuo com som. Sim. E com imagem. Sr. Engenheiro, ouviu a pergunta deste ouvinte, não era de Cabinda, mas olha... eu tenho que fazer agora uma pequena interrupção, porque estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e eu tenho que fazer uma pequena interrupção, portanto não se vai embora, porque eu tenho que dar os cumprimentos de onda e portanto é isso que eu vou fazer. Vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 estamos em onda média nos 1530, continuamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, continuamos no Facebook, voaportugues.com, na internet, e continuamos também no WhatsApp. O número é 1908-652-4584 e aquele número para uma ligação direta em Angola é 226-4434-592. Continuo connosco, continuo com o Presidente da UNITA no Angola Fala Só. Olá ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone está convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Estamos, portanto, no Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é o Presidente da UNITA, o Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Mas antes de continuarmos com o Engenheiro, e com o Presidente da UNITA, portanto, vamos fazer aquilo que fazemos sempre, que é ir ter uma revista de imprensa com o Norberto Satec, que está no UAMBO. Os destaques dos principais títulos em Angola, que começamos pelo Novo Jornal, que chamou para a sua grande manchete a marca à volta da gestão danosa da cidade de Luanda durante o consulado de Higino Lopes Carneiro. Ainda na primeira página do semanário, Procuradoria-Geral da República é citada como estando a investigar 2 casos de corrupção ativa no desporto angolano. A polémica à volta da nomeação do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral persiste. Enquanto a oposição política pensa em impugnar a sua tomada de posse, o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional revela ao jornal O País que Manuel da Silva não tinha condições para ser admitido. No diário também lê-se na capa que o general Leopoldino Fragoso Dino sai da toca em defesa do seu nome após a divulgação de uma notícia na televisão pública que dava conta dele ser um dos proprietários dos edifícios arrastados esta semana pela PGR na zona do Zango e na centralidade do Quilamba por alegadamente serem comprados com dinheiro desviado do erário. Serviço de Investigação Criminal deteve o diretor provincial da Cultura no Zaire, assim como um homem forte da Juventude e do Desporto e 4 professores que falsificavam as suas categorias profissionais. O jornal de Angola refere em primeira mão que o norte-americano Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, encorajou o Presidente da República, João Lourenço, esta semana, a prosseguir com as medidas de combate à corrupção e à impunidade no país. Sobre o coronavírus, diplomacia angolana informa familiares dos bolseiros na China e pede calma. O jornal de Expansão traz na sua manchete o escândalo do sorteio de casas na centralidade do Zango 5000, que acontece esta quinta-feira em direto na TPA. Compra será muito difícil, arrendamento nem por isso. Lê-se aventando as hipóteses dos candidatos de adquirir casas naquela centralidade não passarem dos 0,7%. PGR avança com processo de crime contra negócios da China, tendo começado com arresto de edifícios, creches, taleiros e outros imóveis construídos com os fundos públicos que poderão passar provavelmente sob gestão do Estado. O AMBO, Voz da América, Norberto Satec. Obrigado, Norberto. O senhor Engenheiro, continua em linha, não é? Muito bem, eu estou a ouvi-los. Muito bem, olha, vamos então para ficar ali onde tínhamos ficado anteriormente, que era o ouvinte Abreu Lutumbo de Cabinda, que queria saber
como é que a UNITA vê a resolução do problema de Cabinda? Eu sei que você há um bocado já falou sobre esta questão da autonomia, mas creio que este ouvinte queria mais detalhes. Como é que vocês veem na prática, como é que essa questão da autonomia pode ser alcançado? Ele mencionou também aquela questão de vários elementos do movimento independentista de Cabinda que estão presos e foram indiciados por crimes de rebelião. Não sei se quer comentar. Ora bem, dizer que este é um problema que de X em X tempo regressa sempre. Infelizmente, porque pressupõe que não tem havido soluções. Nós entendemos na UNITA que o problema de Cabinda decorre de uma má abordagem da problemática ao nível das autoridades do país. Nós temos continuidade territorial, ou melhor, temos descontinuidade, mas temos a Cabinda é parte de Angola, naturalmente, e Cabinda tem uma problemática específica que nós todos conhecemos. Nós entendemos que o problema específico tem sido agravado particularmente pela modalidade de abordagem das questões. Ora, quando as autoridades têm uma abordagem que nem sempre privilegia o diálogo, quando a juventude começa a pagar de forma muito ostensiva a mão dura das autoridades, quando o diálogo nem sempre é um elemento que é privilegiado, quando a partilha dos benefícios da produção de petróleo não ocorre na visibilidade das populações, naturalmente que os desejos independentistas acentuam-se, e este tem sido um grande problema. Nós somos da opinião que se deveria discutir com uma maior abertura esta questão. E a UNITA tem dito muitas vezes que é disponível para se chegar a uma circunstância de uma autonomia devidamente debatida, uma autonomia que deve ser efetivamente levada ao debate com todas as partes envolvidas, e o que resultasse efetivamente deste acordo fosse cumprido. Ora, não tem havido abertura a este nível. E, portanto, este problema tem-se adiado continuamente. Nós temos levado delegações, nomeadamente parlamentares, à Cabinda, e temos tentado, sempre que há grandes problemas ligados às prisões, ajudar a repor o diálogo, ajudar a repor o respeito pelos direitos. E eu penso que tem sido positivo. Nós mesmos, na Assembleia, emprestamos a voz permanente de intervenção nas instituições, denunciando os excessos que se têm cometido em Cabinda e procurando também defender um pouco essa juventude que tanto se queixa, entre as quais não é muito normal vermos, por exemplo, senhoras na cadeia, numas posições de um radicalismo acentuado. Este radicalismo é consequência da falta de diálogo. Então, este é o nosso posicionamento. Nós várias vezes nos disputemos, inclusive, em poder servir de elemento de contacto, elemento de facilitação, de ponta ao diálogo, mas mais do que isso, as autoridades devem efetivamente olhar para a problemática de Cabinda de forma tranquila, dar espaço de audição e respeitar os acordos, partilhando efetivamente os benefícios. Não é isso que tem acontecido. Obrigado. O que vem trazendo problemas. Ok, obrigado, Sr. Engenheiro. Eu vou passar aqui à Mayra. Continuamos a ter muita gente aqui. Mayra. Muito obrigada, João. Chega-nos esta pergunta de Holanda. É João Matos que pergunta o que é que se está a passar com o site da UNITA, porque pouco depois de Adalberto Costa Júnior ter assumido a presidência do partido, o site oficial www.unitaangola.com deixou de estar online, diz ele, e depois também pergunta por que razão a UNITA até agora não tem uma página de informações regulares no YouTube ou outras redes sociais que permitam ao cidadão em geral estar a par do seu trabalho. E se me permitir mais uma, Aguinaldo Sacala pergunta se o combate à corrupção está a ser de facto seletivo ou a ser feito em todo o país. E se o nosso convidado considera que o combate está a ser seletivo, que outro método o governo poderia utilizar para combater a corrupção? Isso é uma mão cheia. Por um lado, as comunicações da UNITA, por outro lado, o combate à corrupção. Muito bem. Questão do site. O site está
está reposto, portanto, talvez o ouvinte não saiba, nós não tivemos responsabilidade direta na questão do site ter sido interrompido, creio ter havido alguns problemas de caráter técnico, mas tudo fizemos para uma reposição imediata. Eu devo dizer que estou inclusive com o responsável do site à minha frente aqui e que me está a reconfirmar que o www.unita.angola está completamente no ar. A questão que nos propõe, nós estamos a trabalhar aceleradamente de ter uma ampliação das oportunidades de acompanhamento através do YouTube, porque nós estamos no Facebook com umas boas propostas, eu direi, aliás, com muitas transmissões em direto, isto é algo que nós temos mantido. O YouTube vai aparecer e vai aparecer muito em breve. Quanto à questão da corrupção, nós somos da opinião, não é a primeira vez, levamos esta matéria à própria Presidência da República, que o combate à corrupção, infelizmente, indicia ser seletiva. E porquê que nos parece ser seletivo? Porque nós conhecemos bem os nomes da corrupção. Eu acho que não há dúvida para ninguém que conhece a Angola sobre quem são os grandes intervenientes na corrupção. Mais uma vez, o Grupo Parlamentar da UNITA quis ser útil e propôs Comissão Parlamentar de Inquérito Obesa, Banco Espírito Santo de Angola, não foi aceito até hoje. Foi atualizado há cerca de um ano este pedido, com nomes, com fatos, com atores, com bem declarados os nomes ali. Não sai das gazetas. Propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito a Sonangol, com os nomes, com os fatos, com os atos que indiciam ilegalidades, não sai das gazetas. Propusemos Comissão Parlamentar de Inquérito ao Fundo Soberano, o mesmo, recusado porque é inconstitucional, mas tudo fundamentado com nomes de pessoas envolvidas. Pedimos uma Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública, porque esta confere ainda um ângulo muito mais amplo de envolvimento de fundos, chegados inclusive ao ponto de hoje termos um Orçamento Geral do Estado, cujo serviço de dívida atingiu 61% da despesa pública. É um crime. Isto é qualquer coisa de inacreditável. Significa que, durante o ano todo de 2020, o governo angolano só dispõe de 39% do orçamento para resolver problemas do país, para a construção de estradas, para a saúde, para a educação, para infraestruturas. 39% dos 100%. Portanto, só por aqui... tudo indicaria que é preciso abraçar esta problemática da dívida pública. O governo angolano não aceita. Faz uma campanha pública para combater a corrupção, mas depois, ao mesmo tempo, estas questões não ocorrem. E nós chamamos aos atos para poder verificar que é dirigido. A UNITA propôs o repatriamento de capitais, tanto interno como a recuperação dos capitais no país. O MPLA votou contra e aprovou uma lei de repatriamento de capitais bastante questionável, porque era trazer quem roubou, ficava com o produto do roubo no seu próprio bolso. Isto era uma lavandaria. Mas o que é que o governo fez? Aprovou a lei, mas não regulamentou a lei. E veja-se sobre o Luanda Leaks. O governo angolano hoje diz a problemática da senhora Isabel está ultrapassada, porque não usou o período de graça, e como não usou o período de graça, agora não tem mais oportunidade, resta-lhe o desafio dos tribunais. Pois eu também acho que os filhos do ex-presidente da República tiveram condutas não aconselháveis e, de facto, devem ser alvo da justiça. Mas o que nós chamamos a atenção é que temos uma série de outros atores que, em vez de ser alvo da justiça, são protegidos. Estão aí, ninguém ouve falar dos seus nomes e tudo indica que o combate à corrupção aqui tem uma característica. A família dos Santos e os seus próximos têm combate à corrupção, os outros estão todos esquecidos. E é este o elemento que nós apelamos a que seja alterado completamente. Muito bem. Também temos a percepção que se houvesse um combate à corrupção efetivamente universal, igual para todos, Angola não precisaria de forma nenhuma do Fundo Monetário Internacional, porque a recuperação de capitais atingiria números tais para o Tesouro Público que nós teríamos garantia, sem dúvida nenhuma, durante anos, de poder ter disponíveis meios para o investimento, para o emprego, para o desenvolvimento de infraestruturas e, de facto, não é isto que estamos a ouvir. Não há uma partilha dos resultados destas questões. O Governo tem estes programas, mas não diz quais foram os resultados deste repartimento de capitais. Portanto,
não é um elemento de transparência absoluta e objetiva, infelizmente. Muito bem. Mayra, dou-te mais oportunidade. Muito bem. Sei que estás... Vamos então continuar. Vamos agora falar de eleições autárquicas. Vamos começar pela nomeação do presidente da CNE, que João Domingos, André do Chito e certamente mais internautas querem saber qual é a posição da UNITA em relação a isso e se vão deixar que o presidente da CNE tome posse. Também João Domingos, António Valuala e outros internautas perguntam se as autarquias não forem realizadas, se as eleições autárquicas não forem realizadas este ano, qual é o plano B da UNITA? Olha, Sr. Presidente, eu vou-lhe pedir, como você há bocado já falou um pouco da questão do Presidente da CNE, que se concentrasse nesta questão talvez das autárquicas, não é? Mas se quiser acrescentar alguma coisa à questão do Presidente da CNE, faça favor. Bem, eu penso que a única questão que podemos acrescer é que, de facto, este processo deve ser anulado, porque a eleição e a escolha assentam em ilegalidades várias e a sua personalidade é desaconselhável para gerir um processo sensível. Repare que a Comissão Nacional Eleitoral vai fazer a gestão e a administração dos processos que vão fazer a legitimação do exercício do poder político. E, portanto, é de todo o interesse a todos os intervenientes que haja personalidades credíveis acima de qualquer suspeição do seu comportamento ético ou moral. Não é o caso. E, portanto, nós estamos a pedir ao Sr. Presidente da República não permita isto, não traga conflitos para o processo eleitoral. Fundamentalmente esta questão. E usamos os instrumentos todos que a Justiça nos permitiu para impedir esta posse dentro da lei. Vamos esperar que haja bom senso no final e logo veremos. Sobre a questão das autarquias, dizer também que nós temos dois referentes que situam o nosso posicionamento. A Assembleia Nacional aprovou em 2015 o Plano de Tarefas para a Realização de Eleições Gerais e Autárquicas. É um plano que especificava o conjunto de leis que tinham que ser aprovadas e também os timings, as normas, a divisão dos municípios, todas as questões necessárias para a realização das autarquias. Ora, as eleições gerais tiveram lugar em 2017 e o tempo para as autarquias tarda. Em 2018, o Conselho da República decidiu indicar 2020 para o ano das eleições autárquicas. A verdade é que estamos em 2020 e há todo um desenho que nos diz que o MPLA não quer fazer estas eleições, o Presidente da República vai à Assembleia e não fala deste compromisso. O Presidente da República recebe o corpo diplomático e diz que vai haver transmissões na Assembleia. Este é um discurso que devia ser feito pelo Presidente da Assembleia e não pelo Presidente da República. É uma clara indicação de que há interferência nos órgãos, mas nada diz sobre o compromisso das autarquias e, de facto, quando questionado por nós, tal como disse há pouco, atira a responsabilidade para a não aprovação de todo o pacote legislativo. Devo dizer que as 3 leis que estão agendadas para fevereiro são todas ligadas às questões das finanças locais, às taxas das finanças locais. Estas leis, tudo indica que têm condições de serem aprovadas. Portanto, vão sobrar apenas 2. E nós estamos convencidos que a questão é política, simplesmente. Há quem entenda dentro do MPLA que o momento não lhe é favorável. Então, como o momento não lhe é favorável, porque não há recuperação da crise, porque não temos um país em que as promessas foram realizadas e cumpridas, tudo nos indica que o posicionamento é de um adiamento, sob a esperança ou o sonho de que o adiamento pode trazer a alteração dos cenários, esquecendo-se que as instituições devem ter a credibilidade dos seus compromissos. Não é preciso até estar no papel. Os homens antigamente diziam que bastava um aperto de mão para comprometer ao cumprimento da palavra. Ora, nós, para além do aperto de mão, temos os documentos, as declarações, mas chegado a estes momentos, tal como no passado, estamos a ver uma intenção de defraudar a vontade dos angolanos. Os caríssimos ouvintes não tenham nenhuma dúvida que se Angola tiver a possibilidade de realizar referendos constitucionais, e eu explico o que é que eu quero dizer, um referendo constitucional é quando se torna necessário
consultar o cidadão sobre a sua vontade para determinado ato. A nossa Constituição proíbe, infelizmente. O legislador antecipou esta limitação. Se houvesse referendos constitucionais, eu não tenho dúvidas que chegaríamos quase aos 100% de cidadãos a quererem autarquias nos seus municípios. Porque todos perceberam que as autarquias são uma vantagem futura, são uma maior responsabilização, é um poder complementar, é um reforço de direitos, enfim, é uma proximidade entre o governado e o governante. Enfim, com os problemas todos que nós temos, ninguém quer ficar em segundo plano. Portanto, neste aspecto, não há que fazer outra coisa. Eu apelo aos cidadãos que mantenham a pressão sobre o governante, que não abdiquem dos seus direitos e que, sendo necessário, expressem efetivamente, nem que seja depois, em termos de um poder constitucional, a manifestação, as suas posições. Muito bem. Sr. Presidente, olha, eu tenho aqui um ouvinte de Malange, está em linha, é o ouvinte António José Franco. Senhor António, está-me a ouvir? Escuta. Faça favor, Sr. António, se tiver uma pergunta, agradeço. Isso é ok. Boa tarde, Voz da América, boa noite, Angola. Boa tarde, obrigado. Era só para dizer que no dia 30 de janeiro de 2016, os homens do MPLA, orientados por os seus mandantes, destruíram o comitê da UNITA na comuna de Capunda. E as 4 casas na aldeia Caronde. Perdemos muitas coisas. Dinheiros, meios de transportes, exemplo, moto, roupa diversas. Até hoje, nem um nem dois que as autoridades competentes nos deram. Como presidente do nosso partido UNITA, vamos continuar assim mesmo, sem nada. Vamos continuar assim mesmo, sem um comitê naquela comuna. 12, na mesma comuna, ou seja, aqui no município de Luquembo, os administradores estão sempre a instrumentalizar os SOBAs para não comunicar. Lança a mensagem de corromper os da UNITA para serem do MPLA troca de empregos. Como é possível se o Presidente da República disse que ele é presidente de todos? E aqui os administradores lançam campanha para corromper os homens da UNITA para ser do MPLA a troca de emprego. Afinal, o emprego é comprado com a militância. Como presidente, dê-nos resposta. Obrigado. Para nós continuarmos. Obrigado. Na UNITA. Obrigado. Era o Sr. António Franco em Malange. Sr. Engenheiro, olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a aproximar-nos do fim e temos tanta gente que quer ainda dialogar consigo. Portanto, este ouvinte falou daquele incidente em Malange, eu recordo-me perfeitamente disso. Ele diz que ainda não receberam qualquer, indemnização ou qualquer pagamento por aquilo. E fala também desta questão dos empregos em troca de abandonarem a UNITA. Eu agradeci-lhe que fosse breve. Obrigado. Infelizmente, esta é uma partilha que o ouvinte faz de uma problemática que, infelizmente, ainda hoje continua a ocorrer em alguns espaços do território nacional, que nós enquadramos naquilo que chamamos a intolerância política. Ela resulta fundamentalmente pelo facto de não haver responsabilização dos atos. Aqui existe também uma exposição do Poder Judicial. O Poder Judicial não funciona, não é só um elemento político, é também um elemento de respeito à lei. E quando se não respeita os limites da propriedade, quando se agride fisicamente um cidadão, quando se rouba e se põe em causa património alheio, tem que haver consequências.
principalmente se é ator de funções institucionais. Ora, fica aqui mais uma denúncia destas realidades. A verdade é que nós, enquanto direção do partido, nunca abrimos mão desta questão. Nós sempre recorremos às autoridades, recorremos aos tribunais, recorremos a um debate público de consciencialização, porque este é um aspecto que toca toda a gente. E que, enquanto ocorrerem estas questões, nós não temos um país democrático, sim, tolerante e estável. Portanto, eu tomei boa nota, mais uma vez, desta matéria, para voltarmos a bater sobre esta questão com incidência no município e na comuna que aqui ouvimos, apelando que, de facto, as instituições rapidamente terminem. Há áreas pior que outras. Devo dizer que houve um período na primeira fase do Presidente João Lourenço que tinha parado, mas hoje retomou, de facto, em algumas localidades, quando Cubango, quando Sul, esta é de Malange, com muita incidência problemáticas a este nível. Mesmo em Luanda, infelizmente, elas também ocorrem, Benguela, e de facto é uma preocupação. Obrigada. Vamos então continuar aqui, correr contra o tempo. Joy Tati tem uma pergunta sobre a Lei Geral do Trabalho e Luvovan Munguindo reforça a mesma pergunta. Portanto, eles gostariam de saber se a oposição já pensou em levantar no Parlamento a situação da Lei Geral do Trabalho, que só beneficia as entidades patronais e nada para o pacato cidadão, porque as pessoas que aprovaram estas leis fizeram para seu benefício próprio, visto que são os proprietários, mesmo sendo eles EPs. Eu não sei o que é que ele quer dizer com EPs, mas talvez representantes parlamentares, mas esta é a pergunta então. O que é que a UNITA pretende fazer sobre a Lei Geral do Trabalho? Que há muitos conflitos que envolvem os trabalhadores no nosso país, muitos conflitos que envolvem os sindicatos e o patronato. Há muitas greves, algumas a decorrer neste preciso momento, e começo a dizer que é empresa pública. Okay. Não apenas em empresas privadas, mas como também em empresas públicas, o que é de facto muito negativo, quando temos trabalhadores públicos permanentemente na rua, ou por desrespeito aos seus vínculos, ou por maus pagamentos, ou por privilégios de contratos diferenciados entre cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros. O problema dos professores, como todos sabem, não está ultrapassado. Neste momento é um problema enorme ligado à Indiama, por exemplo, há bastante tempo, há greves dos trabalhadores da hotelaria, há uma série de greves permanentes. O que é que ocorre, em princípio? Primeiro, as autoridades nem sempre encontram espaço para diálogo. É difícil, efetivamente, auscultar as suas reivindicações. O grupo parlamentar da UNITA tem feito muito trabalho e a UNITA nesta matéria. Tem ido de encontro a estes trabalhadores, tem procurado fazer a ponte entre as instituições e tem efetivamente procurado sensibilizar a um reagarrar da lei. De facto, o que é que ocorreu nos últimos anos? O governo angolano, no sentido de promover o investimento estrangeiro, fez uma série de alterações às leis, quase todas. E, de algum modo, veio trazer algumas garantias acrescidas ao investidor estrangeiro, dando-lhe, efetivamente, algum conforto, diria, na legislação. Ora, embora isto não diz que o trabalhador ficou completamente fora do espaço de defesa. A verdade é que a quantidade de conflitos sugere a necessidade de reabrir este espaço de diálogo e encontrarmos efetivamente um período de maior estabilidade de defesa do cidadão e dos seus empregos, até porque hoje cada vez mais o emprego é precário, porque há um elevadíssimo nível de desemprego, com a agravante de que hoje quem está empregado na sua maioria é o Estado. Não devia ser esta realidade. Devia ser o privado. Mas o empresário angolano não tem o pagamento dos seus créditos e está em falências acrescidas. E, portanto, hoje temos uma problemática que é generalizada. Nós somos do entendimento, se quer que lhe diga, que o governo angolano devia ter um pouco mais de humildade e abrir-se a um fórum de debate generalizado de concertação social, uma espécie, não é demais, de um pacto com a sociedade atualizado aos desafios e ao momento que temos hoje. De facto,
facto, também o governo é adverso a isto. Quando se ouve falar disto, o governo reage imediatamente de forma negativa. E os conflitos prevalecem, e isto é um elemento muito negativo. Mas Senhor tenho a Engenheiro. esperança que haja efetivamente uma mudança da postura e uma diminuição dos conflitos. Senhor Engenheiro, eu vou aproveitar aqui para só mais duas perguntas, se o João me permitir também. Filipe Vita quer saber qual é a sua opinião sobre Copelipa e Higino Carneiro. E no início do programa o Sr. Engenheiro tinha dito que isto era uma lavandaria referente-se a Angola. Já não é? Eu digo que é uma lavandaria. Nós assistimos a um discurso novo, quando o Presidente João Lourenço tomou posse. E todos nós fizemos uma expectativa positiva de que iríamos ter uma mudança estratégica, uma mudança total nas atitudes e nos comportamentos. Na verdade, não. Na verdade, nós estamos a começar a ver um marketing acentuado. Há um maior cuidado de imagem. Contratam-se especialistas nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, que vendem bem a defesa da imagem do governo angolano, mas nós continuamos a assistir efetivamente a ver os governantes nas contratações, os governantes a receber de uns e a distribuir a outros sem concurso. Nós temos empresas que fazem obras em determinadas cidades. Nós estamos a ficar mesmo curtos de tempo. Fazem obras em Malange, fazem obras em Luanda. Os titulares dessas empresas são governadores, mas não estão limitados a este tipo de exercício. Senhor Engenheiro. Enfim, na verdade, a imagem melhorou um pouco, mas a prática é a mesma. Ok, muito obrigada. De Copelipa e Higino Carneiro, necessariamente que nós somos defensores de que a acumulação de capitais deve ser responsabilizada. Nós vamos ter que continuar exatamente offline. Desejamos todo o melhor para o futuro. Nós vamos acabar aqui o programa. Foi o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. Esperamos tê-lo de volta em breve e não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.